melhor disso tudo aqui, desse momento aqui, é que nós vamos morar no céu, não é? E lá no céu nós continuaremos a ser discipulados por Jesus, eternamente, não termina. Porque quando nós pensamos que vamos chegar no céu e conhecer Cristo como Ele é, e aí então tudo se esclarece, isso é um engano. Se o nosso Deus ele é infinito, nós vamos conhecê-lo infinitamente, Ele não termina. É um processo, dia após dia, aqui no nosso calendário, dia após dia, conhecendo Ele e Ele nos discipulando. Então por que não começar aqui, não é mesmo? A fala dele e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só como único Deus e a Jesus, parece que ele bate no peito, a quem enviaste. Então você já conhece a Jesus? Possivelmente você já está vivendo a vida eterna. Evangelho de João, você que trouxe a sua Bíblia, abre aí no Evangelho de João, capítulo 17, que é aquela oração de Jesus pelos seus discípulos, apóstolos a princípio, e depois ele se volta então para nós. E a favor deles eu me santifico. A minha versão é revista e atualizada, tá? A sua pode, dependendo do que você está aí, pode ter uma variação. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa é a oração de Jesus, algum momento antes da sua crucificação. Então o que nós temos aqui? Nós temos santidade, intimidade e unidade, ok? Já a gente, de alguma forma assim, descortina isso aqui no texto. Eu queria só fazer um apanhado aqui do Evangelho de João, porque esse Evangelho, ele é um Evangelho diferente dos outros três, correto? O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos então como aquele Evangelho sinótico, ou seja, eles foram escritos de uma mesma perspectiva, de um mesmo ponto de vista. João é diferente, ele vem apresentar aqui Jesus como o Filho de Deus e ao mesmo tempo ele mostra a divindade de Cristo. Quando você olha a posição dele aqui, como que o quarto evangelho, ele se encontra nesse lugar justamente porque são os três antes parecidos. O evangelho de Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, Mateus pinça alguma coisa de Marcos, Lucas pinça alguma coisa de Marcos, mas João não pinça nada. João, ele escreve, e é o último evangelho a ser escrito, ele escreve, talvez lá no ano 90, está muito tarde já, João está velhinho, em Éfeso possivelmente, e ele vai destinar esse evangelho então a uma comunidade não assim judaica. Uma coisa interessante aqui nas minhas observações, eu sentei esses dias para tirar uma palavra para esse momento, e na minha observação de texto, existe aqui no evangelho de João 113 vezes a palavra pai. Olha, é rico. Pai, meu pai, o pai, eu e o pai. 113 vezes, quer dizer, parece ser o livro da Bíblia que mais vezes a palavra pai aparece. Se tem pai, também tem filho. Por cerca de 39 vezes a palavra filho aparece em João. Então está mostrando aqui essa filiação de Jesus também. E por 15 vezes a palavra sinal ou sinais. Sinal ou sinais. Por que é importante isso? Porque João elabora esse evangelho de 21 capítulos em cima de 7 sinais específicos. São 7 sinais, essa é a estrutura desse evangelho. Interessante, a pergunta que fica é: Jesus fez apenas 7 sinais? Fez muito mais do que isso, mas ele pinça 7 sinais e ele joga nesse evangelho aqui. Interessante também que não tem no evangelho de João expulsação de demônio e nem cura de leproso. Isso era uma evidência do Messias na terra. Se ele curasse leprosos e expulsasse demônios, ele estava mostrando o que aqui para a nação, ou para o mundo? Esse é o Messias. Mas João não coloca isso, ele só coloca 7 sinais. Então vamos lá, o primeiro sinal, capítulo 2, versículo 1, é a ideia que Jesus está numa festa de casamento, acabou o vinho, o que ele faz? Transforma a água em vinho.
O segundo sinal se encontra no capítulo 4, versículo 46, que é onde ele vai curar o filho de um oficial de um rei. Ali não fala o nome do rei, mas historicamente é o Herodes Antipas, que é mesmo aquele que mandou decapitar João Batista. E esse cara é um nobre, o filho dele está moribundo, você conhece a expressão, moribundo, e então Jesus lança uma palavra e o cara é curado no mesmo instante. O terceiro sinal se encontra então no capítulo 5, versículo 1, que é quando ele vai curar o paralítico, há 38 anos já aleijado, não é? As águas de Betesda, é o terceiro sinal. O quarto sinal, então, está no capítulo 6, versículo 1, que é quando ele vai fazer o quê? Ele multiplica pão e o peixe e alimenta a multidão. E no 6,16, ele anda por sobre as águas, lembra? Eles estão com medo. No 9,1, então, nós chegamos no sexto sinal, que é a cura do cego de nascença. Esse cego não é o Bartimeu, porque o Bartimeu recupera a visão. Esse é de nascença. A palavra nascença aqui no original é nascença, entende? E o último sinal então, que é o capítulo 11, que é a ressurreição de quem? Do Lazinho, lembra? Ok, então no primeiro sinal nós temos ali o Jesus que traz alegria para um evento, porque acabou o vinho é sinônimo de alegria, por isso que no último dia de festa aqui amanhã vamos ter uns barril de vinho, não é isso? Para todo mundo ficar alegre. Quando ele cura, então, aquele cara que está doente, o filho de um oficial, ele está mostrando o quê? O poder da palavra, porque ele diz uma palavra. No 5, quando ele cura aquele aleijado, ele é aquele que vem e traz liberdade ao homem, porque aquele cara está aleijado, paralisado, ele não anda. No outro sinal, ele é aquele que alimenta, então ele vem falar o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele nos alimenta. Depois ele anda por sobre o mar, ele está mostrando o que ali? Que ele é o Senhor que tem poder sobre a natureza. Depois, quando ele cura o cego, ele mostra o que ali para nós? Que eu sou a luz do mundo. E quando ele ressuscita o Lazinho, ele é então aquele que diz o que? Eu sou a ressurreição e a vida. João apresenta esse Jesus aqui. E aí até o capítulo 12, ele tem então o que ali? Uma estrutura de ideia de que Jesus tem o seu ministério para a nação. Mas do capítulo 13, que é quando eles se assentam para lavar, para comer junto, e que Jesus lava os pés, do 13 até o final, é um ministério particular junto aos seus discípulos. Então, do 1 ao 12 é o ministério público, e do 13 ao 21 é o ministério privado. E aqui nós nos encontramos, e ele fala conosco aqui diretamente. Porque nessa oração, ele vem rogar ao Pai pelos discípulos, pelos apóstolos, que viriam ser depois, e aí ele fala conosco. Então essa oração dele aqui, especificamente, é para você e para mim. Ela é para nós. E a resposta nossa a isso é o quê? É responder a isso. Fazer valer aquilo que ele trouxe a nós. Vamos trabalhar esses textos aqui então? Versículo 19, você que está com ele em mãos, ele diz assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O nosso primeiro ponto aqui é santidade. Sem santidade não há vitória. Esse é um ponto. Nós precisamos entender que santidade é uma das vontades de Deus para nós, sim ou não? Tessalonicenses, pois esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. Santidade é pré-requisito para entrar no céu, sim ou não? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia de sem a qual o quê? A paz com todos? Não. Sem a qual, santidade. Por quê? Porque às vezes não é possível ter paz com todos. É por isso que Paulo vem e fala o quê? Do que depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu perguntaria, Paulo, e se não depender de mim? Então um que se rache o outro. Porque não depende de você. Mas não, o pré-requisito é santidade. E nós devemos entender que é possível que a pessoa mais feliz nesse mundo, gente, seja a pessoa mais santa na terra. Porque há felicidade na santidade. Há prazer na santidade. Dá trabalho ou não? Dá trabalho.
Pelo menos 3 coisas são necessárias para a gente entrar no céu, pelo menos. Justificação, regeneração, santificação. Fala comigo assim, eu sei que você não gosta, eu também odeio quando fala. Repita comigo, é ruim, você gosta de falar isso, é ruim. Então vamos, a primeira pessoa que gosta de repetir. Repita comigo, tia. Justificação, regeneração, santificação. Em nenhum lugar na Bíblia você lê assim, justificai-vos. Não tem. Porque é Ele quem nos justifica. É justificados, pois, vem dele para nós. Em nenhum lugar da Bíblia você lê regenerai-vos. A ideia é regenerados, pois, porque é Ele quem nos regenera. E a ideia da regeneração é trazer ao seu estado primitivo. Mas você vai ler muitas vezes na Bíblia, santificai-vos. Santificai. Ou seja, a santificação é um processo de Deus em nós, no início da nossa conversão, e é uma caminhada dia a dia, você respondendo a isso. Agora o ponto é, se uma pessoa não tem evidência, se ela não mostra santificação na terra, ela não pode ter evidência de salvação. Não pode. Se uma pessoa não mostra santificação na terra, ela não pode ter evidência de salvação. Por quê? Imagina que se você pudesse entrar no céu sem santificação. A pergunta é, se assentaria ao lado de quem? Conversaria sobre o quê? Então, se não consegue ser santo na terra, acha mesmo que seria feliz no céu? Não tem espaço. E santificação é o dia a dia com o Senhor. Você já imaginou contar uma piadinha assim de duplo sentido para uma pessoa santa? Imagina contar uma piadinha duplo sentido pro Jimmy. A cara de cocô que você não ia ficar. Porque ele iria olhar para você e não faz parte dele. Não faz parte. Porque aquilo já não cabe mais na vida dele. Se um dia coube, não cabe mais. Então, santificação é uma das vontades de Deus para nós. Busque isso. Lute por isso. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas uma pessoa santa consegue constranger o outro, sim ou não? Mas ele não esforça para ser santo. Às vezes eu estou em algumas reuniões, parece que eu estou no meio de anjo. Sinceramente, eu me acho tão bocó, que eu penso, eu olho e falo, deve ser anjo esse. É tão espiritual. Não é disso. Nós podemos ser bocózão ainda e santo? Claro que podemos. Eu não sei o quanto de Deus você tem na sua vida. O segundo ponto que nós temos aqui, e é esse conceito de intimidade. Olha para o texto. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Bom, gente, Jesus põe a gente no eixo aqui. Crer em mim por intermédio da Bíblia. É o que ele está falando. Olha, nós dizemos assim que a verdade é uma pessoa, sim ou não? Sim, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a verdade não é só uma pessoa. A verdade também é a Bíblia. Porque aqui no versículo 17, se você subir um pouquinho, você vai ler, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Logo, Jesus não se separa do Evangelho, o Evangelho não se separa dele. Jesus é o próprio Evangelho é a pessoa de Cristo. Quer encontrar Cristo? Mergulhe aqui. Vou dar só aqui, como que um conselho, né? Como se eu pudesse dar. Não tente buscar Deus fora da Bíblia, é perigoso. Ok? É por isso que hoje em dia tem muita pregação bem sucedida de um falso evangelho. O cara abre a Bíblia, ele até lê o texto, ele nunca mais volta para o texto, e ele prega um monte de coisa, de percepções, ele faz viagens espaciais, internacionais, ele vai, ele volta, e o cara é bom para falar, porque ele tem técnica, porque ele tem uma oratória incrível. Queria eu ter esse coisa que eles têm. Ele tem um poder de convencimento tão grande, que você olha e fala, nossa, mas que mensagem. Foi bem sucedido, mas não é evangelho. O apóstolo Paulo falou aos filipenses, porque eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Olha que palavra, os filipenses vão ler, vão dizer, mas de novo essa coisa? Sim, é segurança, leia.
você vai estar seguro aqui. Então nós temos que buscar Deus onde? Bíblia. Eu sei que eventualmente você vai ter uma viagem ou outra lá na mata. Todavia, porque Jesus fala o seguinte, aqui no Evangelho de João: eu ainda tenho muito a vos dizer, mas vocês não estão preparados agora. Parece que depois que ele enviasse o Espírito Santo, então nessa vinda do Espírito, o Espírito ia fazer o quê? Ia começar a falar coisas para eles. Todavia, o que Deus falar conosco precisa estar conectado com isso aqui, precisa ter harmonia com a Bíblia, senão é loucura mesmo. Na Gospelândia, tudo vale, mas na Bíblia não. E aqui abre um parêntese, é mais no sentido de chamar a nossa atenção. Você pode pregar um texto, mas ela pode não ser palavra de Deus. Por quê? Porque eu posso interpretar tudo errado. Deus não tem compromisso com o Romildo aqui na frente. O compromisso dele é com a sua palavra. Porque se eu me torno infiel, ele permanece infiel, pois ele não pode negar a si mesmo. O compromisso dele é com Bíblia. Se eu estou inserido nisso, então tem a fidelidade dele na minha vida. Quando eu leio isso e distorço completamente, não é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Busque Deus aqui, encontre Deus aqui. Dá trabalho também para isso, não? Porque é uma mudança de postura e de pensamento, porque às vezes a gente está acostumado tanto a conhecer Deus na mata, olhando para o passarinho, para o peixe, para as galinhas. Olha, a galinha passou, Deus falou comigo. Olha, um cocô da galinha, eu sou o cocô, né? E por aí vai. E nos esquecemos disso aqui. Nós sabemos que você é um cocô, mas precisamos buscar aqui. Olha, abre um parêntese aqui, capítulo 3, versículo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. A hora nona, então, ali 3 da tarde. O texto diz que Pedro e João subiam. A intenção é: sobe hoje, sobe amanhã, sobe depois, é um ato contínuo. Se subir uma vez subiram. Não, eles subiam. Para fazer o quê? Orar. Que hora? 3 da tarde. Volta um pouquinho, capítulo 1, versículo 8, tem um versículo muito chave em Atos dos Apóstolos. Como é que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ok, capítulo 2, o Espírito vem, sim ou não? Vem e os reveste de poder, eles estão cheios de poder. A ideia é: vão e pregue. Chega no capítulo 8, o primeiro gentil a ouvir o Evangelho é um eunuco lá, não é? Quem é que prega para ele? Filipe. Filipe é apóstolo? Não. O Filipe é um dos 7 que foi consagrado no capítulo 6. Provavelmente o Filipe é um diácono. Então quem prega primeiro lá para os gentios? O diácono. Não é um apóstolo. Capítulo 7. Está reservado um capítulo inteiro para o Estevão. Mais de 50 versículos. Não é? O Estevão prega, ele constrói uma história lá de Israel, vem trazendo, mas o cume da mensagem, o ápice, o clímax, quando ele diz assim: mas Deus, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando os judeus ouvem aquilo, eles começam a rilhar os dentes, pegam em pedra e apedrejam Estevão. Quem é o primeiro mártir? O Estevão. É um apóstolo? Não, é um diácono. A palavra sereis minhas testemunhas é diácono. Onde estão os apóstolos? Em Jerusalém. Fazendo o quê? Pregando o evangelho? De alguma forma sim, mas também indo orar. Na onde? No templo. Que hora? 3 da tarde. Se nós estivéssemos lá, poderíamos perguntar: escuta, Pedrão, seu João, por que vocês não oraram na pracinha ali de Jerusalém 1h30 da tarde? E ele poderia dizer: a pracinha não é o lugar, querido, e 1h30 não é o horário. Vamos fazer uma aplicação aqui para nós? Antes disso, cabe aqui um conceito. Israel, centro do mundo. Jerusalém, centro de Israel. O templo, centro de Jerusalém. E no templo
pessoa de Deus. Quanto mais próxima do templo, mais perto de Deus. Pedro e João são de Jesus? São. Eles foram convertidos? Sim. Mas a mente deles é de um judeu. Eles são de Jesus, mas pensam como um judeu. Eles não saem. É por isso que o apóstolo Paulo, é uma coisa impressionante o que aquele cara fez, porque ele converte completamente, coração e mente. Mas esses caras não. Então eles continuam fazendo as mesmas coisas de antes. Dá trabalho para mudar a cultura? Vamos fazer uma aplicação aqui. Você é de Jesus? O seu coração é de Jesusinho? Mas às vezes nós podemos ter um pensamento, uma mentalidade católica romana. Nós não somos judeus, mas viemos dessa bagagem. Nós somos de Jesus, mas pensamos como romano. Eu preciso fazer para merecer. Eu preciso provar para Deus que eu mereço. Eu vou buscar a Deus nas árvores, nos galhos, na nuvem. E não consigo me voltar para isso. Sabe de uma coisa? Não é difícil tirar o povo da heresia. Difícil é tirar a heresia do povo. Não é difícil tirar o povo da loucura gospel. O difícil é tirar a loucura gospel do povo. Contar um testemunho rápido, posso? 2005 eu estou na minha cama dormindo e aconteceu ali uma teofania. Deus apareceu para mim em sonho. Madrugada, eu acordo e olho um ser na minha frente. Ele tinha mais ou menos 1,80 m, aparentando uns 35 anos, e um cara bonito. Pensa num cara bonito. Atrás dele é como se o sol estivesse ali, porque ele exalava a luz, ele brilhava. Ele vestia, eu falei que ele vestia terno preto, camisa branca, gravata preta. E eu lembro que eu olhei assim de baixo para cima para ele, porque ele brilhava, e ele olhou de cima para baixo, e ele apontou a mão para mim assim, com as palmas da mão para baixo, e disse: você me pede as coisas e se justifica demais. E ele sumiu, e eu acordei. Eu era assembleiano. Presbítero. Qual é o conceito de um homem de Deus? Terno e gravata. Eu nunca vi o senhor de terno e gravata. Um homem de Deus veste terno e gravata. Esses dias eu estava orando sobre isso, e sabe a percepção que eu tive? Deus veio na minha cultura, Ele se apresentou a mim na minha cultura, para me resgatar da cultura. Ele apareceu num formato que eu entendia, mas Ele diz assim: sai daí, cara. Deus é supracultural, gente. Está acima da nossa. Então você tem as suas viagens, eu tenho a minha. Sabe o que eu gosto de fazer às vezes? Deus vai falar comigo, às vezes eu faço isso. Aí eu leio um versículo, eu falo, mas está estranho, esse vou abrir outro. Até que eu desanimo, porque quase não funciona nunca. Mas eu sei que é loucura minha, eu também tenho. Quer conhecer o Senhor? Viaja nesse livro, abundantemente. Vamos passar para o terceiro ponto? Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidade. A nossa unidade não é externa, mas interna, ligado pelo Espírito. Esse é um ponto. Por quê? Olha para vocês aqui, gente. Quantos pentecostais temos aqui? Grita, Fran. Quantos tradicionais? Não, tradicional não fala nada. Tradicional fica quieto. Nós temos o integral, não é? Então, nós temos aqui arminianos e calvinistas, sim ou não? É claro que Jesus nos predestinou para a salvação, amém? O Cote é calvinista. Não fostes vós que escolhestes a mim. Nós vivemos aqui no meio onde nós temos as nossas divergências teológicas, ok? Porque há muitas vertentes. Divergências de igreja, denominação, sim ou não? Um é batista, um é assembleiano, o outro é presbiteriano, o outro é dessas comunidades que, sinceramente... Eu sou da comunidade tal. O meu apóstolo, ok, fica com ele. Olha,
Não importa, nós temos as nossas divergências. Por isso que a nossa unidade não é externa, mas é interna, ligada pelo Espírito. Gente, como que a gente consegue viver num ambiente desse, suportando uns aos outros, e a gente não quebra o pau? Um negócio indescritível, porque tem Deus em nós. E aqui é o seguinte, cabe aqui uma ideia de que, aquela ideia de modalidade e sodalidade. A nossa missão, a missão ela é para-eclesiástica, ela trabalha paralelamente à igreja. Não pode. Existe uma igreja? Sim. Nós não somos igreja? Somos. Fazemos parte do corpo? Sim. É como Paulo. O que ele fazia? Ele era membro da igreja de Antioquia da Síria. Quando ele saiu de Jerusalém porque não aceitava o seu testemunho, ele foi embora para Tarso, fica uns 10 anos lá, Barnabé vai atrás, pega, leva-o até Antioquia da Síria, ele passa um ano ali, depois dali ele é enviado, ele faz 4 viagens missionárias, a Bíblia diz 4, não é 3, porque a última é uma viagem missionária, a ideia é que ele vai para Roma para ser preso, mas ele é membro de Antioquia da Síria e ele viaja, ele tem a sua agenciazinha missionária, mas ele faz parte de uma igreja. Um dia você disse, deu um passo a Deus dizendo sim, sim ou não? E agora você deu um segundo passo dizendo o quê? Eu me alisto. O estar aqui faz parte da igreja. Você é a igreja, móvel, você caminha. Você está unido com os irmãos lá, sim ou não? Quem te trouxe aqui? Não foi Cristo? Posso bugar sua mente? Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Aí Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh. Calma que eu vou chegar lá. Deus tem as suas maracutaia. Deus tem suas... Você nem sabia. Você não sabia. Deus tem as maracutaia santa. O que ele fez com você? Ele pegou você, levou você até Jesus, largou você lá. Você conheceu Jesus. O que Jesus fez? Ele pega você agora e leva você até o Pai. Uau! E agora o que Jesus faz? Ele te apresenta o Pai. Mas o Pai já não te levou lá, mas você nem conhecia. Cara, você estava perdidão. Você era um ser nada. Ele veio atrás de você, de capa a capa na Bíblia, Deus vai atrás do homem. De Gênesis a Apocalipse, é Ele indo atrás, ninguém diz, eu escolhi Jesus, você não escolheu nada. Ele vem, e Ele fez isso conosco. É algo para se pensar, porque quer dizer então que eu estou aqui trabalhando numa missão em que eu, de certa forma, fui chamado para isso? Foi. Mas você também disse sim, sim ou não? Porque ele também diz no capítulo 6 de João, e todo aquele que o Pai me dá, olha só, soberania de Deus, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, a soberania de Deus, o que o Pai deu, e agora você vai. Então nós estamos aqui, forçadamente? Não. Você pode ir embora amanhã? Ah, Deus te abençoe, claro que pode. Por que não? Mas nós estamos aqui com um propósito, sim ou não? Existe um propósito nisso aqui. E aqui às vezes a gente se perde, porque qual é o nosso propósito em estar aqui? Ok, construir uma casinha de madeira faz parte. Depois de 8 anos trabalhando, parece que faz 8 anos que eu estou fazendo. Criar uma galinhazinha faz parte, ok. É o nosso propósito final? Não, cara. O propósito final está escrito aqui, ó. Olha aqui, versículo 21. Para que? A ideia é, quando você lê na Bíblia, para que, pense logo em propósito, resultado. Toda vez que você lê, para que, propósito, resultado. Você interpreta a Bíblia assim. Para que o quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos revelar Jesus como? Fazendo casa de madeira? Até pode ser, eventualmente. Mas não é esse o nosso propósito. Tem muito mais do que isso. E nós precisamos nos concentrar nisso. Eu tinha um líder de base que ele dizia assim para mim, para nós, né? Para a base, líder de Jocum, não é mais. Nós não podemos gastar as nossas energias aqui.
Mas ele dava rastelo todo dia para a turma, e pau no rastelo, inchada, aí sugava mesmo. Nós não podemos, de fato nós não podemos gastar nossas energias aqui, e nem uns com os outros. Você tem uma aliança com Deus, nós estamos aqui por isso, porque Ele nos chamou. E a mesma aliança que Ele faz lá no princípio, quando Ele pré-anuncia o Evangelho a Abraão, Ele fez essa aliança conosco, capítulo 15 de Gênesis. Abraão está numa crise doida, e aí Deus vai fazer uma aliança com ele, diz para ele o quê? Faz o seguinte, pega uma novilha, pega uma cabra, pega um cordeiro, pega uma rola e um pombinho, cada qual de 3 anos. Separa os animais e oferece em sacrifício. Ok, ele pega os animais grandes e ele separa em 2, decepa. As aves, ele não decepa, porque talvez já sejam pequenininhas, não havia necessidade. E ele põe de frente uma das outras, de frente assim, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Chega no decorrer da noite, os corvos talvez estejam rondando, porque já tem carniça. Deus não apareceu. Abraão é tomado de um sentimento de temor tão grande que parece que ele dorme. Eu não sei se ele dorme ou desmaia, ou se o próprio Deus fez ele dormir. E aí vem Deus então, depois que ele está lá, tombado, com os animais partidos, e diz que Deus então foi fazer uma aliança com ele. Veio um fogo de Deus, e essa aliança era mais ou menos isso aqui: os animais partidos, Abraão e Deus no mesmo ponto, e eles passam entre os animais. Eles passam. E Deus está aguardando quem vir? Abraão vir. Abraão vem? Não vem. Onde está Abraão? Dormindo. O que Deus faz? Ele volta. Ele volta entre os animais. O que Deus está dizendo para Abraão ali? Abraão, você não tem condição de fazer uma aliança comigo. Você é homem. A sua palavra não alcança a minha. A sua estrutura não é suficientemente boa para ser fiel a mim. Você não dá conta de fazer uma aliança comigo. Abraão, eu faço uma aliança por mim e por ti. O que Jesus fez quando ele veio na cruz? E que ele morre por nós. O que ele está falando para nós? Vocês não têm condição de fazer uma aliança comigo. Deixa que eu faço por você e por mim. Posso fazer? Eu garanto a sua vida aqui na terra. Eu garanto o seu crescimento aqui na terra. Eu garanto o seu chamado aqui na terra. Eu faço. Ele fez ou não? Bom, isso acaba conosco com categoria, não? Porque a gente olha e fala assim, então eu não posso nada. Sem mim nada podeis fazer. É a fala dele. O João Batista é radical. O homem não pode receber coisa alguma. Se do alto, se do céu não vier. Pessoal, menos. Vamos abaixar a bola todo mundo, porque ele faz. Eu e o Pai somos um, e nós queremos que vocês sejam um entre vocês e um em nós. Quer ler um cara bom na Bíblia? Assim, de relacionamento? Posso te dar uma lição de casa? Se você falar pode, você vai se comprometer. Então não fala. Leia essa semana Jeremias. Numa só sentada. Você vai ler Jeremias em 3h20 a 3h30, 3h40. Se você for gago, 4 horas. Quando você começa a ler Jeremias está falando. Daí a pouco, você se perde. Quem é que está falando? Daí a pouco parece que volta Jeremias ou é Deus? Você não sabe quem fala. Porque eles se misturam. Eles se entrelaçam. Jeremias e Deus se misturam. Você gostaria de ser misturado com Deus? Eu gostaria de ser misturado com Deus, a ponto de falar e as pessoas dizer, quem está falando aí? Vamos ter aqui um conhecimento um pouquinho mais para a gente encerrar de Deus. Porque a primeira parte de santidade diz respeito a nós. A segunda, intimidade, diz respeito a Deus. É a palavra dele, é a pessoa dele. E a terceira diz respeito a nós e ele. Eu e o Pai somos um. O Filho não é o Pai nem o Espírito. O Espírito não é o Pai nem o Filho. E o Pai não é o Filho nem o Espírito. De maneira que são 3 pessoas.
Cada uma das três é plenamente Deus. Todavia, há um só Deus. No decorrer dos séculos, ninguém explicou, não sou eu que vou explicar, obviamente. Estamos falando da Trindade. O Pai não é o Filho nem o Espírito. O Espírito não é o Pai nem o Filho. E o Filho não é o Espírito nem o Pai. De maneira que são três pessoas distintas. Cada um dos três é plenamente Deus. Entretanto, há um só Deus. Hoje aqui nós temos o Espírito em nós, sim ou não? Sim. Vários espíritozinhos. Cada um tem uma porção. Alguém está com o dedinho, alguém... Não. O Espírito está em nós. É um só Espírito, mas está em todos nós. E Jesus, onde é que está? Bom, ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos, ele aí estaria no meio. Ele está aqui em nosso meio? Está. E o Pai? O Pai está lá no trono, tranquilão. De maneira que quem segura a bucha aqui embaixo é o Espírito. Isso é importante para a gente nos relacionar com Deus, sim, porque nós achamos que... Gente, é 3 em 1 e 1 em 3. Ah, mas cada um tem sua função. Não pode. Um não entra, um não atrapalha o outro. Não pode. Porque eles têm unidade. É um. É um. Quem fala com você? Eu sei lá, você que ora. E nós estamos aqui porque nós fomos chamados a essa unidade e estarmos com Ele. De maneira que então seríamos 4. Agora. Mas você não é a 4ª pessoa da Trindade, correto? Jamais seria. Santidade, intimidade e unidade. É algo que Deus quer para nós. E aí eu gosto de um conceito, que se você decidir passar tempo com Deus através da sua palavra, você não precisa decidir mais nada. Ele vai decidindo por você. Ele vai decidindo. Todas as suas frescuras, elas vão caindo por terra. Todos os seus sintomas de picaretagem saem. Ontem nós lemos aqui, a Ieda despejou um caminhão de versículo em nós, sim ou não? Estava ali com o Cote, nós estávamos conversando. São imperativos. Todos aqueles versículos são imperativos. Faça, não faça, ande, ore, caminhe. Ou seja, é uma ordem expressa, é para agora, não tem negociata. A Bíblia não abre margem. Gente, olha, sabe esse conceito de eu estou melhorando? Como é que você está? Eu estou melhorando. Você já leu na Bíblia assim, aquele que furtava, furte menos. Aquele que mentia, comece a mentir só um pouco. E aí você imagina isso na Bíblia, o cara dando testemunho. Meus irmãos, tem um testemunho a dar. Vocês sabem que eu era ladrão. E que agora eu roubei pouco. Essa semana eu roubei bem pouco. Estou melhorando. E a igreja, glória a Deus. Meus irmãos, vocês sabem que eu era mentiroso? Pensa no pai da mentira, era eu. Mas eu tenho diminuído as mentiras. Essa semana eu contei 115. E o povo, glória, ele está melhorando. A Bíblia diz para a gente melhorar? Não. Qual o conceito bíblico? Transforme-se. É mudança. Cara, não tem melhoramento. Os imperativos não são opcionais. Você fazia, não faça mais, cabra. Como que você vai conseguir isso? Aí você fala, meu Deus do céu, estou lascado, é muita coisa. Então, mas você já não chegou até aqui, bobão. Se Ele nos prometeu a eternidade, não seria Ele suficientemente leal para nos manter aqui agora? É óbvio. Como vamos viver? Em Deus. Fique mergulhado nele. Você seria o cara mais gente boa da base. Posso falar? Ninguém precisa mudar aqui. Muda você. Olha para o seu irmão, olha para ele aí, dá uma olhada. Dá uma olhada. Ele não vai mudar, mas você vai mudar. Cara, eu amaria ouvir alguém que tem uma palavra de Deus todo momento para me dar assim, pum, pum. Eu amo, uma coisa que eu gosto é ouvir uma boa palavra. Eu amo ouvir uma boa palavra. Eu ontem me deliciei, sinceramente. Não importa quem está pregando, eu posso até não ir com a cara da pessoa. Falou bem, mostrou Bíblia, é Deus no negócio, eu amo. Você gosta disso? Se você não gosta disso, você tem que dar uma olhadinha para dentro de si e dizer, Senhor, porque eu não gosto da sua palavra. Porque eu não gosto de ouvir uma boa palavra. O que eu tenho?
a nossa vocação, o nosso chamado é perigoso. Nós corremos riscos de ir para o inferno, sim. Sou missionário, eu sou o diretor da Bíblia. As pessoas, não é? Esse é o diretor. A minha apresentação, a minha pessoa, a minha identidade está arraigada ao meu título. Esse é o diretor da Bíblia, da escola da Bíblia. Bom, grande coisa, eu sei, grande coisa. Então, nós temos hoje ferramentas, sim ou não? Títulos, sim ou não? Posições, sim ou não? Podemos ir para o inferno, gente. Equipado. Equipado. Quando? E você diz assim, que loucura é essa, irmão? Experimenta não ter vida com Deus. Experimenta viver do seu título. Experimenta. Não medita, não ore, não busque Deus. Viva aqui como se nada tivesse acontecido no reino, como se você nem tivesse inserido no reino. Viva normalmente. E naquele grande dia poderemos ouvir: eu nunca te conheci. Mas o detalhe não é que um dia eu te conheci. Cara, eu nem sei quem é você. Você nunca foi meu. Você nunca me amou, você nunca orou, você nunca falou comigo, você nunca leu a minha palavra. Ler a minha palavra é ler a mim. O meu caráter está aqui, a minha pessoa está arraigada a isso aqui. Não deixe o seu título botar você lá em cima. Não. Não faz isso. É perigoso. O nosso chamado é perigoso. Relacione-se com ele. Busque a Deus aqui. Encontre Deus aqui, Ele vai se revelar a você, amém?